Lei número 9.503, de 23 de setembro de 1997. Institui o Código de Trânsito Brasileiro. Capítulo 1º. Disposições preliminares. Artigo 1º. O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres no território nacional abertas à circulação rege-se por este Código. Parágrafo 1º. Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. Parágrafo 2º. O trânsito em condições seguras é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a este cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar este direito. Parágrafo 3º. Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das respectivas competências, objetivamente, por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro. Parágrafo 4º. Vetado. Parágrafo 5º. Os órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito darão prioridade em suas ações à defesa da vida, nela incluída a preservação da saúde e do meio ambiente. Artigo 2º. São vias terrestres, urbanas e rurais as ruas, as avenidas, os logradouros, os caminhos, as passagens, as estradas e as rodovias que terão seu uso regulamentado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre elas, de acordo com as peculiaridades locais e as circunstâncias especiais. Parágrafo único. Para os efeitos deste Código, são consideradas vias terrestres as praias abertas à circulação pública, as vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas e as vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo. Redação dada pela Lei nº 13.146 de 2015. Artigo 3º. As disposições deste Código são aplicáveis a qualquer veículo, bem como aos proprietários, condutores dos veículos nacionais ou estrangeiros e às pessoas nele expressamente mencionadas. Artigo 4º. Os conceitos e definições estabelecidos para os efeitos deste Código são os constantes do anexo 1. Capítulo 2º. Do Sistema Nacional de Trânsito. Disposições gerais. Artigo 5º. O Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios que tem por finalidade o exercício das atividades de planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e licenciamento de veículos, formação, habilitação e reciclagem de condutores, educação, engenharia, operação do sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e de recursos e aplicação de penalidades. Artigo 6º. São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito. Inciso 1º. Estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito, com vistas à segurança, à fluidez, ao conforto, à defesa,
ambiental e a educação para o trânsito e fiscalizar seu cumprimento. Inciso 2º. Fixar, mediante normas e procedimentos, a padronização de critérios técnicos, financeiros e administrativos para a execução das atividades de trânsito. Inciso 3º. Estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração do sistema. Da composição e da competência do Sistema Nacional de Trânsito. Artigo 7º. Compõe o Sistema Nacional de Trânsito os seguintes órgãos e entidades. Inciso 1º. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, coordenador do sistema e órgão máximo normativo e consultivo. Inciso 2º. Os Conselhos Estaduais de Trânsito, CETRAN, e o Conselho de Trânsito do Distrito Federal, CONTRANDIF, órgãos normativos, consultivos e coordenadores. Inciso 3º. Os órgãos e entidades executivos de trânsito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Inciso 4º. Os órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Inciso 5º. A Polícia Rodoviária Federal. Inciso 6º. As polícias militares dos Estados e do Distrito Federal. E, inciso 7º, as Juntas Administrativas de Recursos de Infrações, JARI. Artigo 7º-A. A autoridade portuária ou a entidade concessionária de porto organizado poderá celebrar convênios com os órgãos previstos no artigo 7º, com a interveniência dos municípios e estados juridicamente interessados, para o fim específico de facilitar a autuação por descumprimento da legislação de trânsito. Parágrafo 1º. O convênio valerá para toda a área física do porto organizado, inclusive nas áreas dos terminais alfandegados, nas estações de transbordo, nas instalações portuárias públicas de pequeno porte e nos respectivos estacionamentos ou vias de trânsito internas. Parágrafo 2º, vetado. Parágrafo 3º, vetado. Artigo 8º. Os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão os respectivos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários, estabelecendo os limites circunscricionais de suas atuações. Artigo 9º. O Presidente da República designará o Ministério ou órgão da Presidência responsável pela coordenação máxima do Sistema Nacional de Trânsito, ao qual estará vinculado o CONTRAN e subordinado o órgão máximo executivo de trânsito da União. Artigo 10º. Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, com sede no Distrito Federal, tem a seguinte composição. Inciso 1º, vetado. Inciso 2º, vetado. Inciso 2º-A. Ministro de Estado da Infraestrutura, que o presidirá. Inciso 3º, Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovações.
Inciso 4º, Ministro de Estado da Educação. Inciso 5º, Ministro de Estado da Defesa. Inciso 6º, Ministro de Estado do Meio Ambiente. Inciso 7º, revogado. Inciso 8º, vetado. Inciso 9º, vetado. Inciso 10º, vetado. Inciso 11º, vetado. Inciso 12º, vetado. Inciso 13º, vetado. Inciso 14º, vetado. Inciso 15º, vetado. Inciso 16º, vetado. Inciso 17º, vetado. Inciso 18º, vetado. Inciso 19º, vetado. 20º, revogado. 21º, vetado. 22º, Ministro de Estado da Saúde. 23º, Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública. 24º, Ministro de Estado das Relações Exteriores. 25º, revogado. 26º, Ministro de Estado da Economia. 27º, Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Parágrafo 1º, vetado. Parágrafo 2º, vetado. Parágrafo 3º, vetado. Parágrafo 4º. Os ministros de Estado deverão indicar suplente que será servidor de nível hierárquico igual ou superior ao nível 6 do grupo de direção e assessoramento superiores, DAS, ou, no caso do Ministério da Defesa, alternativamente, oficial general. Parágrafo 5º. Compete ao dirigente do órgão máximo executivo de trânsito da União atuar como secretário executivo do CONTRAN. Parágrafo 6º. O quórum de votação e de aprovação no CONTRAN é o de maioria absoluta. Artigo 10º-A. Poderão ser convidados a participar de reuniões do CONTRAN, sem direito a voto, representantes de órgãos e entidades setoriais responsáveis ou impactados pelas propostas ou matérias em exame. Artigo 11º, vetado. Artigo 12º, compete ao CONTRAN. Inciso 1º, estabelecer as normas regulamentares referidas neste Código e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito. Inciso 2º, coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, objetivando a integração de suas atividades. Inciso 3º, vetado. Inciso 4º, criar câmaras temáticas. Inciso 5º, estabelecer-se o regimento interno e as diretrizes para o funcionamento do CETRAN e CONTRANDIF. Inciso 6º, estabelecer as diretrizes do regimento das JARE. Inciso 7º, zelar pela uniformidade e cumprimento das normas contidas neste Código e nas resoluções complementares. Inciso 8º, estabelecer e normatizar os procedimentos para o enquadramento das condutas expressamente referidas neste Código, para a fiscalização e a aplicação das medidas administrativas e das penalidades por infrações e para a arrecadação das multas aplicadas e o repasse dos valores arrecadados. Inciso 9º, responder às consultas que lhe forem formuladas relativas à aplicação da legislação de trânsito. Inciso 10º, normatizar os procedimentos sobre a aprendizagem,
habilitação, expedição de documentos de condutores e registro e licenciamento de veículos. Inciso 11º. Aprovar, complementar ou alterar os dispositivos de sinalização e os dispositivos e equipamentos de trânsito. Inciso 12º. Revogado. Inciso 13º. Avocar para a análise e soluções processos sobre conflitos de competência ou circunscrição, ou, quando necessário, unificar as decisões administrativas. E inciso 14º, dirimir conflitos sobre circunscrição e competência de trânsito no âmbito da União, dos Estados e do Distrito Federal. Inciso 15º, normatizar o processo de formação do candidato à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, estabelecendo seu conteúdo didático-pedagógico, carga horária, avaliações, exames, execução e fiscalização. Parágrafo 1º. As propostas de normas regulamentares de que trata o inciso 1º do caput deste artigo serão submetidas à prévia consulta pública por meio da rede mundial de computadores pelo período mínimo de 30 dias antes do exame da matéria pelo CONTRAN. Parágrafo 2º. As contribuições recebidas na consulta pública de que trata o parágrafo 1º deste artigo ficarão à disposição do público pelo prazo de 2 anos, contado da data de encerramento da consulta pública. Parágrafo 3º. Em caso de urgência e de relevante interesse público, o presidente do CONTRAN poderá editar deliberação ad referendum do Conselho e com prazo de validade máximo de 90 dias para estabelecer norma regulamentar prevista no inciso 1º do caput, dispensando o cumprimento do disposto nos parágrafos 1º e 2º deste artigo, vedada a reedição. Parágrafo 4º. Encerrado o prazo previsto no parágrafo 3º deste artigo, sem o referendo do CONTRAN, a deliberação perderá sua eficácia e permanecerão válidos os efeitos dela decorrentes. Parágrafo 5º. Norma do CONTRAN poderá dispor sobre o uso de sinalização horizontal ou vertical que utilize técnicas de estímulos comportamentais para a redução de acidentes de trânsito. Artigo 13º. As câmaras temáticas, órgãos técnicos vinculados ao CONTRAN, são integradas por especialistas e têm como objetivo estudar e oferecer sugestões e embasamento técnico sobre assuntos específicos para decisões daquele colegiado. Parágrafo 1º. Cada Câmara é constituída por especialistas representantes de órgãos e entidades executivas da União, dos Estados ou do Distrito Federal e dos municípios, em igual número pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito, além de especialistas representantes dos diversos segmentos da sociedade relacionados com o trânsito, todos indicados segundo o regimento específico definido pelo CONTRAN e designados pelo ministro ou dirigente coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito. Parágrafo 2º. Os segmentos da sociedade relacionados no parágrafo anterior serão representados por pessoas jurídicas e devem atender aos requisitos estabelecidos pelo CONTRAN. Parágrafo 3º. A coordenação das câmaras temáticas será exercida por representantes do órgão máximo executivo de trânsito da União ou dos ministérios representados no CONTRAN,
conforme definido no ato de criação de cada Câmara temática. Parágrafo 4º vetado, inciso 1º vetado, inciso 2º vetado, inciso 3º vetado, inciso 4º vetado. Artigo 14º. Compete aos Conselhos Estaduais de Trânsito, CETRAN, e ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal, CONTRANDIF, inciso 1º, cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito no âmbito das respectivas atribuições. Inciso 2º, elaborar normas no âmbito das respectivas competências. Inciso 3º, responder a consultas relativas à aplicação da legislação e dos procedimentos normativos de trânsito. Inciso 4º, estimular e orientar a execução de campanhas educativas de trânsito. Inciso 5º, julgar os recursos interpostos contra decisões das JARES, B, dos órgãos e entidades executivas estaduais nos casos de inaptidão permanente constatados nos exames da aptidão física, mental ou psicológica. Inciso 6º. Indicar um representante para compor a comissão examinadora de candidatos portadores de deficiência física à habilitação para conduzir veículos automotores. Inciso 7º, vetado. Inciso 8º, acompanhar e coordenar as atividades de administração, educação, engenharia, fiscalização, policiamento ostensivo de trânsito, formação de condutores, registro e licenciamento de veículos, articulando os órgãos do sistema no Estado, reportando-se ao CONTRAN. Inciso 9º, dirimir conflitos sobre circunscrição e competência de trânsito do âmbito dos municípios e, inciso 10º, informar o CONTRAN sobre o cumprimento das exigências definidas nos parágrafos 1º e 2º do artigo 333. Inciso 11º, designar, em caso de recursos deferidos e na hipótese de reavaliação dos exames, junta especial de saúde para examinar os candidatos à habilitação para conduzir veículos automotores. Parágrafo único. Nos casos previstos no inciso 5º, julgados pelo órgão, não cabe recurso na esfera administrativa. Artigo 15º. Os presidentes do CETRAN e do CONTRANDIF são nomeados pelos governadores dos estados e do Distrito Federal, respectivamente, deverão ter reconhecida experiência em matéria de trânsito. Parágrafo 1º. Os membros do CETRAN e do CONTRANDIF são nomeados pelos governadores dos estados e do Distrito Federal, respectivamente. Parágrafo 2º. Os membros do CETRAN e do CONTRANDIF deverão ser pessoas de reconhecida experiência em trânsito. Parágrafo 3º. O mandato dos membros do CETRAN e do CONTRANDIF é de 2 anos, admitida a recondução.